Oi, fofoca do dia, em que a minha professora favorita, já era final de outubro. O primeiro ano do ensino médio estava quase acabando. E certo dia, lá no colégio, o sinal da hora da entrada já tinha tocado. Cada aluno foi para sua sala e o pessoal da minha turma sentou cada um nos seus lugares e ficamos esperando a nossa professora aparecer. A professora Dona Beth. Ela era engraçada, carinhosa, amiga de todo mundo, não tinha um ser humano lá na escola que não gostava dela. Mas nesse dia, tinha algo de errado. E eu, os meus amigos e os meus colegas de turma já estávamos esperando ela há 20 minutos. Aí, um aluno que tinha ido no banheiro, voltou de lá e assim que ele entrou dentro de sala de aula, ele chegou desse jeito e falando assim, ó. Gente, sabe a professora Beth? A inspetora acabou de falar pra mim que ela foi de arrasta pra cima, que ela foi dessa pra melhor, entendeu? Que ela se foi, gente. E a gente tá liberado pra ir embora, porque não vai mais ter aula hoje, não. Aí ele foi até a mesa dele, pegou a mochila, botou nas costas e saiu pela porta da sala. Nesse momento, todo mundo ficou assim, ó. Porque a gente não tava entendendo, não dava pra saber se era verdade ou não. O menino da nossa turma que falou isso pra gente era um dos meninos do colégio que mais aprontava. Ele não tinha limite, brincava e zoava com tudo. O nome dele eu não vou falar aqui nesse vídeo. Porque esses dias eu esbarrei com esse menino aqui na rua da minha cidade e ele ficou me olhando com uma cara estranha. Acho que ele chegou a ver algum dos vídeos que eu já postei em que eu falei do nome dele. Então, pra evitar confusão, pra evitar problema, não falarei o nome. É Matheus. Mesmo sem saber se era verdade ou não o que ele tinha acabado de falar, como era um assunto muito pesado pra ele estar brincando com isso, todo mundo ficou em choque, porque era a nossa professora preferida. Tipo, já era, acabou. E a gente nem sabia como, nem o que tinha acontecido. Aí umas meninas lá da sala começaram a chorar, outros alunos foram juntando seus materiais pra poder ir embora. E eu, que estava extremamente chateado, peguei o meu celular, entrei no grupo dos representantes que eu tava e perguntei se alguém das outras turmas já sabia do falecimento da professora Beth. E os representantes das outras turmas foram me respondendo ali no WhatsApp, que não sabiam, que eles estavam muito tristes, sabendo naquele momento. E como não tinha muito o que fazer, todo mundo chateado, pegou o seu próprio material e foi indo pro pátio da escola pra ir embora. Na hora que a gente foi passar em frente ao corredor que ficava a sala da diretora, a porta dela abre. Ela sai, olha pra gente e fala assim: ô, primeiro ano, vocês estão indo aonde? Aí eu respondi pra ela que a gente tinha ficado sabendo que a Dona Beth tinha falecido e que não ia mais ter aula, por isso estávamos indo embora. Aí a diretora falou assim pra mim: como é que é a história? E aí simplesmente por trás dela, também saindo da sala da diretora, aparece. Sabe quem? A professora Dona Beth. Vivíssima, em carne e osso. A minha cara foi no chão. A professora Beth simplesmente falou assim pro pessoal que tava ali: queridos, que história é essa de que eu morri? Eu tava aqui na diretora, resolvendo algumas notas de alguns alunos. Mais uma vez, o Matheus tinha feito uma mentirinha, uma pegadinha, uma trollagem com todo mundo. Olha, eu não sei como é que eu fui tão bobo de acreditar. Aí vocês prestem atenção agora no nível de confusão que um ser humano só causou. Uma galera que tava chorando foi abraçar a professora, falando: ai, graças a Deus, a senhora tá bem, tá viva, tá tudo certo. Outros alunos só estavam com raiva da cara do Matheus. Já tinha gente no pátio esperando só o portão abrir pra ir embora. Mas, além disso tudo, vocês lembram que eu tinha mandado mensagem no grupo dos representantes? Pois é, os que viram passaram a notícia pro pessoal das suas turmas. E em poucos minutos, muita gente já estava sabendo. Inclusive alguns professores. Tinha um monte de gente de outras salas tristes porque pensaram que era verdade. Sem contar a galera que tinha saído de sala e foi na secretaria pra saber se era verdade. A escola definitivamente virou um caos. Gente, agora é engraçado, mas no dia, nossa, que raiva que me deu. Quando finalmente tudo foi desmentido e a situação já estava tranquila e todo mundo já estava nas suas salas, a diretora e a professora Beth foram lá na minha turma. A gente tentou explicar que não era culpa nossa, e sim do Matheus, que tinha inventado a mentira. Só que a diretora Dona Ana não quis nem saber. Ela só falou assim com a gente: olha, é o seguinte, eu não sei quem é mais sem noção, o Matheus, que inventa essa mentira sem pé nem cabeça, ou vocês que acreditam nele. Por causa dessa palhaçada que começou aqui nessa sala, a escola toda hoje virou uma bagunça. Vocês estão oficialmente desconvidados da festa de Halloween. E o senhor Matheus, na hora do intervalo, eu quero você na minha sala. E o senhor também, apontando pra mim. Aí ela continuou falando: porque eu sei que foi você que começou a fofoca nos grupos, tá? Então eu quero conversar com você também. Ela me chamou de fofoqueiro. E eu sou até hoje. Depois disso, ela saiu da nossa sala e a nossa aula voltou a ser normal. Foi a hora que o Matheus gritou assim: aí, eu enganei geral, mané! Debochando da nossa cara. Mas aquilo não ia ficar assim, não. O aniversário do Matheus estava chegando. E logo, logo, a turma inteira ia dar o troco. E além disso, vocês acham que eu e os meus amigos íamos ficar de fora da festa de Halloween? A gente ia dar um jeito de entrar. Oi, dia em que eu fui processado por fazer fofoca aqui na internet. Olha, tem que rir pra não chorar. Em 2022, eu comecei a fazer uns vídeos.
Eu gravava e falava de tudo um pouco. Eu sempre fui muito comunicativo e expressivo. Sempre gostei de uma boa fofoca. Desde pequeno, adorava ouvir as histórias dos outros e contar as minhas também. As pessoas me chamavam de fuxiqueiro, de Maria Fifi, falavam que eu ficava prestando atenção na conversa dos outros, que eu era boca aberta. E sabe qual é a pior parte? Era tudo verdade. Aliás, eu sempre tive uma memória excelente. Me destacava no meio das crianças e dos outros adolescentes por isso. E um dos meus maiores medos era de um dia esquecer, aos poucos, tudo o que eu já tinha vivido. Então, como se meu celular fosse um diário, eu comecei a desabafar. E foi mais ou menos por isso tudo que eu decidi gravar vídeos pra internet. Tinha uma outra pessoa que comentava nos vídeos e eu achava um máximo. Até que um vídeo viralizou. Depois outro, depois outro. Quando eu fui parar pra perceber, eu já tinha milhares de seguidores fofoqueiros, querendo mais e mais histórias. E aí, a minha vida virou uma bagunça. Cara, eu comecei a ser reconhecido na rua. Os seguidores e as visualizações disparavam. E as minhas histórias foram ficando conhecidas. E juntamente com isso, as pessoas das histórias também. O meu irmão, a minha mãe, meus amigos da escola, Raíssa Pimentel, Giovana Furacão, Thales, Lívia, até os funcionários da escola, como alguns professores, diretores, até mesmo o pessoal que eu falava mal em alguns vídeos e que eu contava histórias nem tão legais assim. Todos, através da internet, se transformaram em anônimos conhecidos. E até que demorou um pouquinho, mas os meus vídeos chegaram nessa galera toda. Muitos deles adoraram, mas nem todos. Uns só me bloquearam. Outros, irritados, me mandaram mensagens pedindo pra eu apagar os vídeos, parar de falar o nome deles. E adivinhem só? Eu não parei. E aí o que aconteceu? O processo veio! Recebi 3 intimações no meu e-mail. E é por isso que recentemente eu tenho estado um pouquinho afastado das redes sociais. Eu tava tendo que resolver esses problemas. E com isso, com uma enorme dor no coração, eu vim dizer que acabou. Que eu vou ter que parar de gravar. Só que não! Sobre os processos que eu recebi, já tá tudo resolvido. E não deu em nada. Sabe por quê? Porque eu não estou fazendo mal a ninguém, muito pelo contrário, a minha intenção é levar alegria na casa das pessoas. E justamente para não sair como errado, eu não exponho a imagem de ninguém das histórias aqui. O nome eu falo. E eu falo mesmo! Mas é só isso, poxa, que mal tem? Uma fofoca, uma história de algo que já aconteceu, já foi. E é isso, meu advogado já resolveu o que tinha pra resolver. Peço desculpa pra galera que me acompanha pela demora pra postar coisa nova. É que eu pensei que eu ia ser preso, mas deu tudo certo. E eu tenho muita coisa pra contar pra vocês ainda. E é isso, gente. Amo cada um de vocês. Até os próximos vídeos. Me aguardem. Oi, vou contar aqui pra vocês do dia em que alunos de outra escola invadiram a festa de Halloween do meu colégio. Quando eu estava lá no meu primeiro ano do ensino médio e a época do Halloween tinha chegado, mais ou menos no final de outubro e início de novembro, a diretora anunciou que teríamos uma festa comemorativa. Porém, todos os alunos da minha sala estavam proibidos de comparecer na festa, como castigo. Porque, de acordo com a diretora, nós éramos a pior turma da escola. Mas é claro que eu e o meu grupinho de amigos não íamos ficar de fora dessa festa. Não ia ser muito difícil de entrar, porque tudo que a gente precisava fazer era usar uma fantasia que não desse pra reconhecer quem a gente era. Eu fui com a máscara do Jason. Pra quem não sabe qual é, vou deixar aqui pra vocês verem. Viu? E no grande dia lá, na hora da gente entrar, todos os meus amigos também estavam fantasiados. E aí, nos primeiros minutos, tava tudo ótimo. As músicas que eram muito boas começaram a tocar. As comidas que as turmas se organizaram pra levar já estavam disponíveis para consumir. E a fantasia do pessoal tava muito maneira. Só que aí, no momento em que as apresentações iam começar, era tipo um show de talentos com a galera toda fantasiada. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Sabe por quê? A escola tava lotada de aluno, mais do que o normal. E tinha uma galera que tava lá, que parecia que só tinha ido pra atrapalhar. Começaram a rodar a escola inteira, o que não podia, a gente só podia ficar no pátio, fazendo uma zona, uma bagunça, uma gritaria, uma falta de respeito. Aí eu comentei essas coisas que eu observei com os meus amigos e eles me falaram que realmente algo de errado não estava certo. Mas o que a gente podia fazer? Nada. Continuamos lá tentando curtir a festa. Mas sempre aqui, ó, de olho pra diretora, nem nenhum inspetor percebeu que a gente tava lá. Teve uma hora que eu e a minha amiga, que era meio doidinha da cabeça, o nome dela era Lívia, e ela tava fantasiada de mulher gato, com aquela máscara preta aqui. A gente foi, né, na mesa dos salgadinhos pra comer alguns. E aí, quando a gente tava pegando lá da mesa, um salgadinho da Lívia caiu no chão. Na mesma hora, ela abaixou, pegou o salgadinho, assoprou e comeu. Só que nesse movimento, a máscara dela soltou e caiu no chão. E aí, adivinhem só quem é que estava passando lá na hora. A inspetora Dona Rose e mais 2 inspetores da escola. E aí a inspetora Dona Rose virou pra Lívia e falou assim: Lívia, o que você tá fazendo aqui? A sua turma, mocinha, foi proibida de vir à festa. A Lívia poderia ter feito qualquer coisa. Ela simplesmente arregalou o olho, olhando na cara da inspetora, pegou calmamente a máscara dela no chão, botou no rosto, virou de costas e saiu andando. Vocês tinham que ver a cara da Dona Rose.
E aí, eu fui atrás da Lívia. E atrás da gente vieram os 3 inspetores. E a Lívia, em vez de tentar despistar eles no meio da multidão, ela só foi em direção ao nosso grupinho de amigos. E quando ela chegou e eu cheguei também, os inspetores também chegaram. E a inspetora Dona Rose, que parecia que sentia o cheiro do medo, na mesma hora, quando viu a Lívia chegando perto da gente, já se ligou que nós éramos o grupinho da sala que estava proibida de ir na festa. E ia dar muito ruim, porque a gente meio que invadiu a escola, né? Foi a hora que do nada surgiu uma coragem dentro de mim, coisa que quase nunca acontecia, porque eu era um cagão. E eu olhei na cara da inspetora Dona Rose e falei assim: inspetora, eu sei que a gente tá errado, mas não tem só a gente de intruso, não. Olha, tem um monte de gente aqui hoje que, diferente da gente, nem é dessa escola. Olha só, fazendo bagunça, atrapalhando a festa comemorativa, gritando, fazendo zona na nossa escola, arrumando confusão. Foi a hora que Raíssa Pimentel, a menina mais sinistra que eu conhecia, que era minha amiga, falou assim: é sério, inspetor, é só prestar atenção e olhar em volta. Estão estragando com a festa. Vocês têm que fazer alguma coisa. Os inspetores e a Dona Rose começaram a prestar atenção e viram que realmente tinha um monte de gente que nem da escola era. E esse povo que era de outro colégio provavelmente ouviu falar que as festas da minha escola eram as melhores. E aí, pra poder entrar e aproveitar, eles tiveram a mesma ideia que eu e os meus amigos. Colocaram uma fantasia que não desse pra perceber quem era e aproveitar. E aí, mesmo a inspetora Dona Rose estando com muita raiva da gente porque não obedecemos o castigo, ela estava com mais raiva ainda dos intrusos que nem de lá eram. E aí, gente, rapidinho, ela deu um jeito de falar com a diretora Dona Ana. Aí a diretora, já boladona, subiu lá no palco, pediu pra música parar, pegou o microfone e começou a falar. Uma boa noite a todos. Eu acabei de receber a péssima notícia de que nem todos os adolescentes e alunos presentes aqui na escola hoje são realmente estudantes daqui. E estão atrapalhando o nosso evento. Peço por gentileza que todos que não têm a sua matrícula nesse recinto escolar se retirem agora. Caso contrário, por causa da invasão de alguns aí, eu irei chamar o conselho tutelar e a polícia. Vocês tinham que ver a cara que todo mundo no pátio que estava em volta do palco fez, olhando um pro outro. E nessa hora, quando a diretora Dona Ana terminou de falar, o povo que realmente era da escola começou a prestar atenção na galera que estava em volta. A verdade é que tinha muita rivalidade no dia a dia escolar. Muita gente lá se odiava, mas mexeram com a nossa escola. E os próprios estudantes começaram a expulsar a galera que não era de lá. Realmente funcionou. Com a união do pessoal, quem não era da escola começou a ir embora. Tanto por medo da polícia, quanto por medo da gente. Com certeza, aquela foi uma das cenas mais épicas que eu já vi em todo o meu ensino médio. Aí era a inspetora apontando pra alguém, falando assim: você aí, eu não te conheço. Pode ralar, mete o pé. A Giovana Furacão, uma amiga minha barraqueira da minha sala, se juntou com as meninas grandonas do terceiro ano do ensino médio. Tinha que ver elas expulsando o povo. A Giovana só chegava assim, ó: aqui, ó, querida, tu não ouviu a minha diretora, não? Tu e tuas amigas pode meter o pé, eu não vou falar de novo não, hein? Senão quem vai tirar vocês daqui sou eu. Resumindo tudo o que aconteceu depois aqui pra vocês. Aparentemente, a galera que não deveria estar lá na festa não estava mais. Tirando, é claro, eu e os meus amigos, que a inspetora fingiu que não viu que a gente estava lá. A festa melhorou muito depois que só o pessoal que estudava lá ficou. E sem dúvidas, aquela foi a melhor festa de Halloween que eu já fui em toda a minha vida. Como o ano já estava acabando, eu pensei que depois daquela festa, nada demais ia acontecer depois. Aconteceu foi muita coisa. Oi. Dia em que eu dormi fora de casa e de madrugada as coisas ficaram aterrorizantes. Há uns bons anos atrás, bem na época em que o Minecraft estava na moda, eu jogava tanto que nem o celular aguentava mais. Esquentava, faltava pouco explodir na minha cara. E lá onde eu morava, na minha vizinhança, tinha um menino só que jogava. Ele tinha minha idade, a gente já se conhecia e brincava junto na rua há muito tempo. E ele sempre me chamava pra ir lá na casa dele pra poder jogar Minecraft com ele. Mas eu nunca aceitei, porque a avó dele era muito sinistra. Ela não cumprimentava e não falava com ninguém na rua. E sempre tava com essa cara aqui, ó. Até a minha mãe achava ela meio estranha, porque de vez em quando a gente chegava tarde da igreja, a gente olhava na janela da casa desse meu amigo e dava pra ver a avó dele atrás da cortina assim, ó, parada, olhando pela janela. Aí, certo dia, no aniversário desse menino, pela 40ª vez, ele me chamou pra ir lá dormir na casa dele e a gente poder jogar junto. E como era aniversário dele, eu fiquei sem graça de falar não. A minha mãe também não ia deixar não, mas ela ficou com pena. E lá fui eu, com a minha mochilinha e com meu celular tijolinho pra casa dele. Quando eu cheguei lá e entrei na casa dele, a avó dele, que tava sentadinha no sofá, só fez assim, ó. Olhou pra mim. Aí eu falei assim: opa, com licença. Vó, tudo bem? Boa noite. E aquela velha não, idosa, não me respondeu, virou pra frente e continuou assistindo a novelinha dela. Mas a mãe desse meu amigo veio, me deu um abraço, falou comigo, ofereceu bolo, salgadinho pra gente. Mas, quando deu 10 horas da noite, a avó do meu amigo foi dormir. E aí, por causa disso, pra não atrapalhar ela, a mãe dele falou que era pra gente ir pro quarto dormir também.
Eu tava de férias. Ficava até 5 horas da manhã jogando lá em casa. E ela queria que eu fosse dormir 10 da noite? Aí, umas 11 horas, já tava tudo em silêncio, tudo escuro. Menos a parte do corredor da casa, que ficava com a luz acesa, e a porta do quarto do meu amigo aberta, porque ele tinha medo do escuro. Quando eu fui acordar o meu amigo, ele tava roncando e babando já. Pelo menos eu ainda tinha o meu celular e ia ficar lá jogando. O problema é que quando deu umas meia-noite e meia, o meu celular começou a esquentar, começou a travar e não tava mais dando pra jogar. Quando eu desliguei a tela e ia colocar ele do meu lado pra esperar ele esfriar um pouquinho, eu só escuto o barulho de uma porta abrindo assim, ó. Eu já logo fiz assim, ó. Fingi que tava dormindo. E aí, lá deitado na cama com um olho aberto e o outro fechado, eu vi lá da ponta do corredor a avó do meu amigo andando assim, em direção ao quarto que a gente tava. E vi pela sombra que ela tinha parado na porta do nosso quarto e ficou lá, olhando pra mim e pro meu amigo. Nessa hora, meu coração já começou. Fiquei com muito medo, gente. Até que, do nada, a avó virou e começou a andar pela casa. Aí eu já até peidando de nervoso, de tanto medo que eu tava, virei e falei assim, bem baixinho pro meu amigo. Ei, acorda. Acorda, ei. Acorda. Quando ele acordou, eu falei que a avó dele tava estranha e que tava andando pela casa. Aí ele me respondeu assim. A minha avó, ela é assim mesmo, ela é sonâmbula, ela anda e fala. Daqui a pouco ela deita de novo na cama pra dormir. Aí ele virou pro outro lado e voltou a dormir. Aí eu, sem sossego e sem sono, fui pegar o meu celular pra ver se ele já tinha esfriado. Ele simplesmente escorregou da minha mão e caiu no chão. Não deu nem tempo de eu pegar, porque eu ouvi assim, ó, vindo na direção do quarto. Aí eu tampei a minha cara toda com a coberta, deitei no travesseiro e fingi que tava dormindo de novo. E fiquei ali de olho fechado. Quando eu abri o olho, a avó dele tava assim, ó, olhando pra mim. Muito perto, vocês não têm noção. Aí eu tomei um susto e fiz assim, ó. Ai. Aí ela falou assim, aqui, ó, teu celular caiu. Eu ouvi lá do meu quarto. Eu peguei o celular, aquela velha virou de costas pra mim e foi embora. E quando ela ia sair do quarto, ela deu uma viradinha assim pra trás, olhando pra mim. E pelo pouco de luz que dava pra ver por causa da lâmpada do corredor, eu vi o rosto dela fazendo isso aqui, ó. E aí, ela foi deitar. Aí tu me fala, como é que eu durmo depois disso? Fiquei acordado a noite toda. E quando finalmente amanheceu, eu chamei a mãe do meu amigo, fingi que eu tinha um compromisso cedo naquele dia e ó, fui pra minha casa. Depois desse dia, eu tive problemas pra dormir durante semanas. E depois de um tempo desse ocorrido sinistro, como eu tinha me afastado um pouco desse meu amigo, ele veio conversar comigo. E falou que a avó dele só era daquele jeito estranho porque de tão velhinha ela tinha ficado dodói da cabeça e os remédios deixavam ela daquele jeito. Confesso que ouvindo aquilo, eu fiquei muito aliviado, porque eu pensei que a avó dele tava possuída. E naquele mesmo dia, esse meu amigo me chamou pra dormir na casa dele de novo. E na mesma hora, eu respondi, Deus me livre, nunca mais. Aparentemente ele ficou chateado e nunca mais falou comigo. Mas tudo bem, vida que segue. E é isso, gente. Se vocês não se sentirem confortáveis de ir dormir na casa de alguém, não vá. Conselho de alguém que já viveu muita coisa assustadora. Foi dia em que uma simples brincadeira de pique-esconde se transformou no meu pior pesadelo. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, como já era de costume, a minha família foi visitar a minha avó. E essas visitas aconteciam poucas vezes no ano, porque a cidadezinha que a minha avó morava era muito longe. Mas, por outro lado, lá era incrível. Porque como era uma cidade do interior, e todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era filho de quem era pai de quem, era um lugar seguro, onde as crianças podiam brincar à vontade na rua. Era tudo muito calmo, e sempre nessas viagens que a gente fazia pra lá, acontecia alguma coisa. E nesse caso que eu vou contar agora pra vocês, não foi nem um pouco legal pra mim. A gente tinha acabado de chegar lá na casa da minha avó. E aí, os adultos ficaram lá na casa, fazendo churrasco, comemorando, e eu e os meus primos, a gente ia todo mundo pra rua, pra poder ficar lá brincando. Era muito bom. A gente brincava de tudo. Era pique-bandeira, era pega-pega, queimado, futebol. Sempre que começava a anoitecer, alguma criança ou adolescente que estava lá brincando falava assim, gente, tá começando a ficar escuro, vamos brincar de pique-esconde. E lá tinha muito lugar pra se esconder. Tinha gente que entrava debaixo do carro pra se esconder, tinha gente que subia em cima da árvore, gente que pulava muro da casa dos outros. Até dentro da lixeira eu já vi gente escondida. Nesse dia, depois que a brincadeira começou, foi anoitecendo, escurecendo mais, e mais crianças foram chegando pra brincar. Mas eu sabia que a qualquer momento a minha avó ia gritar, chamando eu, os meus irmãos e os meus primos pra entrar pra casa. Sempre que chegava em 8h30 da noite, a minha avó não deixava mais a gente ficar na rua. Só que lá era muito tranquilo e seguro, então a gente nunca entendia o porquê que tinha que entrar nesse horário. E a minha avó não explicava, ela só falava assim, bora meus filhos, tem que entrar por causa da Chiquinha. Não quero que ninguém encontre ela aí fora. E aí, nesse dia, a minha avó não chamou a gente cedo. Provavelmente porque ela tinha esquecido.
Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Algumas crianças começaram a falar que quando elas foram se esconder, elas estavam ouvindo barulho no mato. Chegou o momento de todo mundo se esconder de novo porque alguém ia procurar, e eu fui me esconder numa casa que estava em construção, então só tinha umas paredes. E como lá estava muito escuro, não ia dar pra ninguém me ver. E aí, eu lá, ó, abaixado assim, ó, vendo se eu já podia correr, escutei que tinha alguém atrás de mim. Ou seja, essa pessoa que estava ali já tinha chegado no esconderijo primeiro que eu. E se tinha uma coisa que eu odiava no pique-esconde era quando alguém se escondia junto comigo. Foi a hora que eu olhei pra trás. E como tava muito escuro, só deu pra ver tipo uma sombra assim. Eu só percebi que era uma menina porque na escuridão dava pra ver a sombra do cabelo dela, preso, dos dois lados aqui. Provavelmente uma das crianças que morava por lá e tava brincando também. E eu falei assim pra menina, ó, é o seguinte, quando eu contar até 3, a gente sai correndo junto que vai dar tempo da gente se salvar. Tá bom? Mas pensa numa menina estranha. O tempo todo, ela só tava no canto da parede assim, ó. Parada. Não falava, não fazia nada. Só tava ali, me olhando. E aí, do nada, eu comecei a sentir muito frio. Não sei se é porque já tava de noite, não sei se é por causa do vento, não sei se é porque eu tava sem casaco. Eu comecei a perceber também que a menina parecia que estava chegando cada vez mais perto de mim. Mas nem deu tempo de eu conversar mais nada com ela, porque a minha avó me chamou e chamou também todos os meus primos e os meus irmãos. Aí, na mesma hora, todo mundo já foi correndo pra casa dela pra entrar logo de uma vez. Depois da janta, quando eu e os meus primos nos reunimos todos pra dormir na sala, eles estavam falando sobre algumas coisas estranhas que tinham acontecido no pique-esconde. Um deles estava falando que tinha escutado uma menina chamando ele lá no meio do mato. Foi a hora que a minha avó sentou no sofazinho dela e falou assim: "Ô, meu filho, devia ser a Chiquinha que você ouviu." Aí a minha prima mais velha falou assim: "Que Chiquinha, vó? Quem é essa menina? O que a senhora tá falando?" E aí, a minha avó começou a explicar. Vou resumir o que eu lembro que ela falou aqui pra vocês, tá? Chiquinha era uma criança que morava naquela região, na época em que a minha avó ainda era bem jovem. E ela, juntamente com os outros adolescentes e outras crianças, incluindo a Chiquinha, ficavam ali pela rua mesmo, brincando e se divertindo. Até que certo dia, por coincidência ou não, em uma brincadeira de esconde-esconde, a Chiquinha foi pro meio do mato se esconder, e depois desse dia, ninguém nunca mais conseguiu encontrar. Ninguém sabe direito o que aconteceu com ela de verdade. Mas durante dias, ali pela redondeza, o pessoal da cidade procurou muito por essa menina que tinha o penteado de cabelo de 2 Marias Chiquinhas, mas ela nunca mais apareceu. E a partir desse dia, o pai da minha avó não deixava mais ela brincar na rua depois de 8h30 da noite. E aí a minha avó cresceu e também não deixava os meus pais e os meus tios ficarem até tarde da noite. Igual ela também não deixava eu e os meus primos. Vocês estão entendendo? E aí a minha avó terminou a história falando assim: "E pelo que todo mundo fala, Chiquinha ainda anda por aí, assustando e assombrando os outros. Eu mesmo já vi ela no quintal. Mas vocês não precisam ficar com medo não. É só vocês entrar pra casa na hora certa e não ter medo dela. Porque senão, ela aparece nos teus sonhos." Naquela hora que a minha avó avisa que não era pra ter medo, eu já tava com a coberta aqui, ó, quase chorando de medo. Aqui na minha cabeça só passava que a menina que eu vi no pique-esconde era a Chiquinha. E aí eu fui lembrando de todo mundo que falou que viu alguma coisa, que ouviu alguma coisa. E eu nem lembro naquela noite se a Chiquinha apareceu no meu sonho ou não. Porque aquele frio que eu tava sentindo antes do pique-esconde acabar era sintoma de febre. E eu passei mal a noite inteira. Mas alguns primos meus acordaram no dia seguinte falando que a Chiquinha tinha aparecido no sonho deles. E que tinha sido horrível, um dos piores pesadelos da vida deles. A minha avó pode ter inventado essa história pra deixar a gente com medo e obedecer ela sempre? Pode. Durante o pique-esconde eu posso apenas ter visto uma sombra que parecia uma menina? Posso. O barulho que o pessoal escutou podia ser apenas um bicho no mato? Podia. Mas e se as histórias da minha avó todas forem verdade? E aquilo tudo realmente fizer sentido? Eu é que não vou querer descobrir. Oi! Eu vou contar aqui pra vocês do dia em que eu fiquei preso na paralisia do sono. Quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu me achava o jovem adolescente. E comecei a ser um garoto mais confiante, com um pouco mais de coragem. E isso em todas as áreas da minha vida. Inclusive, quando o assunto era coisas sobrenaturais. Porque, como meu pai é pastor, e eu cresci num meio muito religioso, eu sempre via e vivia muita coisa estranha. Sejam coisas que eu via na igreja, ou até mesmo coisas que eu vivia quando eu estava sozinho em casa. E com o tempo, de tanto ter contato com essas coisas, eu fui me acostumando. E aos poucos, eu fui perdendo o medo. E passei a acreditar que nada mais me abalava. Pra quê? Em um dia comum da semana, que eu não faço ideia de qual seja, já estava de noite e estava tudo normal. Tudo muito normal pra ser verdade. Eu e o pessoal lá de casa fomos dormir. Passaram-se algumas horas, já estávamos na madrugada. E aí, sabe aquela sensação de que você tá sonhando, mas você tá quase acordando? Eu comecei a sentir isso. Até que eu acordei. Mas não completamente. Eu lembro que eu estava conseguindo ouvir, estava conseguindo enxergar, mas o meu corpo estava completamente paralisado. E eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. Se fosse só isso, tudo bem. Tava ruim, mas não tava horrível. O problema mesmo era que na minha frente, um pouco acima da minha janela, tava um pouco escuro, mas nem tanto.
E eu comecei a enxergar o formato de um homem sem rosto, com uma roupa preta longa que ia até o chão e parecia que esse cara, devagarzinho, tava assim, ó, chegando perto de mim. Eu tentei gritar, tentei me mexer, tentei pedir ajuda, mas eu não conseguia fazer nada. Não conseguia mexer um músculo. Foi a hora em que eu comecei a ficar com medo. Meu coração começou a acelerar, eu comecei a ficar com dificuldade pra respirar. E junto com aquele treco, aquele negócio, aquele bicho feio se aproximando de mim, vinha também uma sensação muito ruim, gente. Não desejo pra ninguém. E parecia que aquilo ali não ia acabar. Parecia que eu já tava ali há muito tempo paralisado. Eu já tava aqui, ó, suando. Só que aí, de repente, naquele desespero todo... parecia que eu tinha acordado de verdade. E aí, finalmente, eu tava conseguindo me mexer de novo. Eu fiquei tão assustado que eu não tava conseguindo falar. Eu só conseguia chorar e fui pro quarto da minha mãe pra pedir ajuda pra ela. Aí ela foi, me ajudou, me deu água pra eu beber e me acalmar. Eu expliquei tudo direitinho pra ela. Ela acreditou no que eu tava falando, afinal eu já era um adolescente com 16 anos na cara. Aí, quando ela chegou no meu quarto, porque ela foi ver se tinha alguma coisa demais lá, ela não encontrou nada demais. Só o meu casaco que tava pendurado ali, naquele ferrinho que segura a cortina. E ela também viu como é que tava a minha cama. Eu tinha feito xixi. Eu tava tão aterrorizado que eu nem reparei que eu tava todo mijado. Aí minha mãe conversou comigo e me explicou que aquilo ali poderia ter sido uma paralisia do sono. Que é basicamente um momento ali, enquanto você tá dormindo, que você não consegue se mexer, porque o seu corpo não responde por conta do seu cérebro, que ainda tá em parte adormecido e não consegue responder aos comandos de movimento. E aí, mesmo acordado, a pessoa ainda fica em estado de sonolência. E aí, a imaginação dela pode criar formatos e coisas. E a minha mãe também me disse que aquilo ali poderia acontecer com qualquer pessoa. E que tava tudo bem. Depois que eu tomei banho e tirei a roupa que estava mijada, antes de dormir de novo no sofá, porque o meu colchão tava molhado, eu pesquisei e realmente paralisia do sono existe. E aí, eu fiquei mais tranquilo. O pesadelo de verdade foi no dia seguinte, que eu tive que botar o meu colchão no sol pra ele secar. Simplesmente a pessoa mais zoeira e implicante que eu conheço no planeta viu o meu irmão mais velho. Ele riu o dia inteiro da minha cara. Ele falou que ia contar pros meus amigos, que ia contar pro pessoal da vizinhança. Nossa, mas ele me perturbou até onde ele conseguiu. Até gente que eu nem conhecia direito tava me chamando de mijão. Mas tudo bem, eu superei. Mas eu confesso que lá no fundo, bem lá no fundo, eu ainda morro de medo de acontecer isso de novo. E eu espero de coração que você aí que tá assistindo nunca passe por isso. Até porque se você tiver paralisia do sono, é uma coisa que você vai se lembrar pro resto da sua vida. Vai por mim. Oi, fofoca do dia em que a diretora da minha antiga escola fez uma das maiores loucuras da vida dela. E deu ruim, gente. Muito ruim mesmo. No mês de setembro, praticamente no final do ano já, no primeiro ano do ensino médio, a diretora, Dona Ana, criou um projeto dentro da escola que adicionava uma nova turma, feita apenas por alunos que só tiravam nota baixa, que eram muito brigões, que eram muito zoeiros e que não respeitavam as regras. Todos os piores alunos da escola. Era praticamente uma recuperação geral, que iria acontecer sempre depois da aula normal, a partir de 12h30 até 3 horas da tarde. E isso tudo foi do nada. Tanto é que um certo dia, quando eu cheguei na escola, tinha um monte de gente vendo alguma coisa nova lá, que alguém tinha colado na parede e o pessoal tava olhando meio assustado. E era simplesmente uma listagem com todos os nomes dessa nova turma do projeto. Eu tinha certeza que o meu nome não estaria lá, porque eu era um aluno tranquilo. Quebrei a cara. Eu estava lá. E provavelmente foi porque sempre que tinha confusão, eu tava lá pra saber da fofoca. Aí a diretora deve ter achado que eu fazia parte. Mas pelo menos eu não tava sozinho. Tinha 3 amigos meus comigo. Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu já conheci. Raíssa Pimentel, a mais sinistra. E o Thales, o menino mais escandaloso da escola. E no dia seguinte, o caos começou. Na nossa turma única tinham 37 alunos. Agora você imagina aqui comigo, como que uma diretora pega 37 dos piores alunos da escola inteira, junta dentro de uma sala e acha que isso vai dar certo. Quando eu entrei dentro da minha nova sala, eu e meus 3 amigos fomos e separamos os nossos lugares pra gente sentar na sala. Aí uma inspetora brabona que tinha lá na escola foi na sala pra fazer a chamada e ver quem estava presente e quem estava ausente. A minha amiga Giovana Furacão, assim que passou da letra G, pediu pra ir ao banheiro e saiu. Aí nesse período de tempo até ela voltar pra sala, uma menina chegou atrasada. E essa menina não foi e sentou no lugar da Giovana Furacão. E quando eu avisei que já tinha alguém sentado lá que só tava no banheiro, a menina me olhou de cima a baixo e falou assim: aí o problema não é meu, ela que procurou outro lugar pra ela sentar. Essa garota não tinha ideia no que ela tava se metendo. No que a Giovana Furacão voltou pra dentro de sala de aula, a diretora chegou. Foi a hora que ela mandou todo mundo ficar em silêncio e sentar nos seus lugares, porque ela ia explicar tudo sobre como funcionaria o projeto. E a única pessoa dentro daquela sala que ainda não tinha sentado pra ouvir a diretora era a Giovana Furacão, que tava assim, ó, de braço cruzado, olhando pra menina sentada no lugar dela. Aí a Giovana foi e falou assim pra menina: é o seguinte, você chegou atrasada, viu que a minha cadeira estava ocupada com a minha mochila, botou ali no chão que eu tô vendo, está sentada no meu lugar e ainda vai ficar me olhando com essa cara de sonsa? Você pode, por favor, meter o pé daí e escolher outro lugar pra você? Aí a menina foi e respondeu assim: meu amor, eu não vou sair. Se você quiser mesmo sentar aqui, é só você me tirar.
Aí a Giovana falou assim, como é que é? Nisso a diretora falou pra elas duas pararem de palhaçada e se resolverem porque ela queria dar lá a explicação dela. Aí a Giovana virou pra diretora e falou assim, ah é? Calma aí, dona Ana, que eu vou resolver então. Pegou a mochila da menina que estava em cima da mesa e fez assim, ó. Jogou lá no fundão da sala. Depois ela foi por trás da cadeira, segurou na parte de trás e foi puxando com a menina sentada. E a garota não saiu de lá não, tá? Ela ficou na cadeira. E a Giovana lá puxando ela. Quando a Giovana trazendo a menina e a cadeira chegou lá no final da sala, ela deixou a cadeira lá, pegou uma cadeira que tava vazia e botou no lugar que ela queria ficar sentada. E a menina que tinha roubado o lugar tava assim, ó, na cadeira, assustada porque a Giovana, numa facilidade, levou ela lá pro outro lado. Vendo essa cena toda, a turma não se aguentou, começou a rir, começou a gritar, fazer escândalo. A diretora tentando falar há 10 minutos, a turma numa palhaçada só. E aí, nesse mesmo dia, em poucos segundos, um menino jogou papel de bolinha no outro. Esse menino não gostou, os dois começaram a discutir. E, de repente, os dois levantaram já, ó, grudaram um no outro, gente. Uma coisa de doido, e era briga mesmo. O povo da turma tentando separar, ninguém conseguia, a diretora gritando, ninguém escutava. Mas aí o novo inspetor Rogério, que tinha 2 metros de altura, chegou lá dentro da sala e resolveu o problema. Segurou um menino com uma mão de um lado e o outro com a outra mão do outro lado. A turma toda tomou uma esculachada legal. Os 2 meninos da briga levaram suspensão, mas a maioria da turma não tava nem aí pra nada. E eu acho que no primeiro dia, a diretora percebeu que ela tinha feito besteira de juntar aquele bando de maluco tudo num lugar só. Mas, em vez de se arrepender e acabar com o projeto, ela continuou. E o segundo dia foi 1000 vezes pior que o primeiro. Oi, fofoca do dia em que roubaram um celular da menina lá na escola. E teve barraco. E foi o barraco. No final do meu primeiro ano do ensino médio, a diretora, mais conhecida como Dona Ana, juntou todos os piores alunos do turno da manhã e com eles criou uma única turma. E aí, todo dia, depois da aula normal, essa galera que a diretora selecionou era obrigada a ir pra uma sala que tinha lá no último andar da escola pra ter aula com a própria Dona Ana, de 12h30 até 3 horas da tarde. E ela jurava que ela ia conseguir transformar os péssimos alunos em ótimos alunos. Tadinha. Ela se iludiu. E se iludiu feio. Em uma dessas aulas desse projeto maluco, a Dona Ana falou que todos nós iríamos pra biblioteca pra fazermos um trabalho. E aí fomos nós pra fazer aquela chatice. Porém, eu esqueci a minha caneta na sala. E aí eu tive que voltar lá pra poder pegar. E junto comigo de companhia veio a minha amiga Giovana. E quando a gente pisou dentro da sala de aula, uma menina que era do projeto, que não tinha ido ainda pra biblioteca, tava lá no fundão da sala assim, ó. Com uma mochila, com uma cara de sonsa. Mas até então... E aí, eu fingi que nada estava acontecendo, peguei a minha caneta e eu e Giovana voltamos pra biblioteca. Eu só achei estranho uma coisa. Aquela menina sentava lá na frente, perto do quadro. O que aquela hora, naquele momento, ela estava fazendo lá atrás? Enfim, em algum momento, a gente terminou o trabalho e voltou geral pra sala. Tava faltando 2 minutos pro sinal tocar e a gente, ó, meteu o pé pra casa. Foi a hora que uma menina começou a gritar que nem uma louca. Aí essa querida tava falando que tinham roubado o celular dela, que o celular dela tinha sumido, que ela tinha deixado em cima da mesa e que ninguém ia sair da sala enquanto não achasse aquele Nokia tijolão que ela tinha. Tijolão ainda era pouco, porque o celular parecia uma pedra, a grossura dele. Quem é que em sã consciência ia roubar um negócio desse? Só se quisesse jogar em alguém. Ah, quase que eu esqueço de falar. Essa menina era a mesma que estava na sala enquanto todo mundo estava na biblioteca, com a cara de sonsa. Normalmente a escola não se responsabiliza pelo celular de nenhum aluno. Mas nesses casos que aparentemente é roubo, a diretora é obrigada a tomar uma providência. E foi aí que a Dona Ana disse assim pra gente. Olha, se esse celular não aparecer, eu vou ter que chamar a polícia. Uma coisa era fato. Somente a galera da nossa sala é que poderia ter pegado o celular da menina. Porque o inspetor que ficava na escada não deixava ninguém, sem ser do projeto, subir lá pro último andar na nossa sala. Ou seja, o culpado, o ladrãozinho, tava ali. E aí, como todo mundo tava louco pra ir embora logo, aquela situação era muito chata, o culpado não aparecia, não falava nada, e aí o pessoal começou a se acusar, era um falando daqui, o outro falando de lá, todo mundo falando ao mesmo tempo, virou uma gritaria, uma zona, aí do nada já tava num barraco, aquela sala tava uma... maravilha. Eu tenho certeza que naquele momento tudo que a diretora queria era pegar uma granada, jogar lá dentro, sair da sala, fechar a porta e esperar acontecer. Porém, ela tinha que resolver o problema. E aí ela mandou todo mundo, ó, shh. Quando a turma ficou em silêncio, a Dona Ana pediu pra única amiga que essa menina tinha ligar pra ela, pra ver se o celular tocava e a gente achava. No que a menina clicou no botão de ligar, todo mundo assim, ó, pra ver se escutava alguma coisa. E aí, de repente, esse toque. Vindo de onde? Lá do fundão da sala. Aí foi, a diretora e a menina assim, ó, seguindo o som. Até que elas chegaram na mesa de um dos meninos, que não tava nem aí, sabe? Era um dos meninos mais zoeiros da escola inteira. O nome dele era Matheus. Ele só ia pra escola pra atentar a vida dos outros. E aí, o Matheus, ouvindo o barulho vindo da mochila dele, e de frente com a diretora e com a menina, começou a rir. E falou assim, ó, diretora, eu não sei de nada não. Alguém que colocou esse negócio aí na minha mochila. Na hora que ele pegou pra abrir e tirar o celular, eu olhei aquela mochila e lembrei que era a que a menina estava mexendo quando todo mundo estava na biblioteca. Na mesma hora, eu olhei pra minha amiga Giovana, que tinha ido na sala comigo. Ela olhou pra mim e a gente entendeu tudo.
Pensa aqui comigo. Com toda certeza, a própria menina que deixou o celular na mochila do Matheus. O próprio celular dela, gente. Pra poder incriminar ele de roubo. Até porque, pelo que eu me lembro, eles dois não se gostavam. Na verdade, eles se odiavam. Sabe aquelas duas pessoas na escola que não se dão de jeito nenhum? Eram eles dois. Como a diretora já estava de saco cheio, ela pegou a pedra, não, o celular, entregou pra menina, falou pra nossa turma que já tinha dado horário, que tava todo mundo dispensado, que a gente podia ir embora, menos o Matheus, que ia ter que ir pra sala dela ter uma conversa séria. E aparentemente a história acabou, o Matheus se ferrando no final, certo? Errado. Porque a Giovana, minha amiga, que viu a menina mexendo na mochila do Matheus, falou assim na frente da sala inteira e da diretora. Ô, garota, aí do celular, deixa eu te falar um negócio. Eu não sei qual é a treta de vocês dois, e eu não quero nem saber. Mas comigo é o certo pelo certo. Eu vi você mexendo na mochila do Matheus quando não tinha ninguém na sala de aula. O que a diretora, a dona Ana, com todo respeito, tá, diretora, vai fazer com essa informação? Eu não tô nem aí. Mas o meu papo pra você é um só. Se você, em algum momento, fizer uma brincadeira ou uma palhaçada dessa comigo, ou com qualquer um dos meus amigos que tá aqui, eu mesma vou te mostrar o porquê que eu estou aqui entre os piores alunos. E aí, o clima na sala de aula ficou incrível. A máscara da menina Sonciane tinha caído, a diretora, que provavelmente ia expulsar o Matheus e chamar a polícia, teve que voltar atrás e pedir desculpa pra ele. E quem tomou a advertência, teve que ir pra diretoria e teve os pais chamados, foi a menina. E cá entre nós, eu acho que ela se deu mal, porque pelo que eu fiquei sabendo, a mãe dela, ó, na escola mesmo, na frente de todo mundo, foi a fofoca da semana. E até que a situação no final ficou bem. O problema é que essa menina pegou raiva da Giovana, minha amiga. E não ia demorar muito tempo pra ela fazer uma graça. Mas a Giovana não era qualquer uma. E a parada ficou sinistra. Oi, fofoca do dia em que uma mulher invadiu a antiga escola onde eu estudava e causou confusão, barraco, gritaria e um pouco mais. Bom, lá no finalzinho do meu primeiro ano do ensino médio, todos os piores alunos do turno da manhã, incluindo eu não me orgulho disso, fomos obrigados pela diretora a assistir um filme educativo depois do horário de aula normal. Foi aí que, no silêncio, assistindo aquela chatice, todo mundo começou a escutar um... Aparentemente, pareciam pessoas discutindo alto demais, só que estava bem longe de onde a gente estava. O barulho foi chegando cada vez mais próximo da sala onde a gente estava assistindo o filme. E foi aí que, do corredor que tinha do lado da sala, a gente escutou a dona Rose, a inspetora mais sinistra daquela escola. E ela tava falando alguma coisa tipo assim: senhora, você não pode entrar aí, senhora, isso é invasão da escola, eu vou chamar a polícia. Nesse momento, a diretora pausou o filme e alguma outra mulher que estava com a inspetora do lado de fora da sala respondeu assim, gritando: eu não quero saber de nada, que não sei o que não sei o que lá. A mulher da secretaria falou que ele tá nessa sala, eu quero falar com ele agora. Gente, não deu 5 segundos, alguém abriu a porta da sala. Era uma mulher já adulta e ela estava exatamente com essa cara aqui, ó, olhando pra todo mundo dentro da sala. E junto com ela entrando na sala, tinha uma menina que estava sendo segurada pelo braço. Era uma aluna. E eu só sabia quem era aquela menina porque ela ficou popular na escola, depois que começou a namorar um menino do 3º ano do ensino médio. Vendo aquela situação toda, a diretora ficou sem entender nada, virou pra mulher que saiu entrando na sala e perguntou assim pra ela: ei! Senhora, você pode, por favor, se acalmar, tá? E me explicar o que tá acontecendo? Aí, a mulher respondeu: não tem nada pra se acalmar aqui não, tá bom? Porque eu tô com essa menina aqui, que é a minha filha, é a Rafaela. E eu quero saber, dentre esses meninos que estão aqui nessa sala, que eu sei que ele tá aqui, quem é o Kaique. Aí, pra vocês não se perderem na fofoca, eu vou explicar pra vocês. Esse tal Kaique era o mais conhecido como 2K, o apelido dele. Ele era simplesmente um dos moleques mais conhecidos do colégio inteiro. Além dele andar com a galera mais popular, ele já era do 3º ano do ensino médio, já ia de moto pra escola, já tinha mais de 18 anos. E além disso tudo, ele era o menino que namorava a Rafaela, a filha da mulher que tava fazendo escândalo. Voltando pra fofoca. Quando a diretora, dona Ana, e a Rose, inspetora, foram pra perto da mulher pra tentar acalmar ela, a mãe da Rafaela começou a falar assim: não me encosta, eu não vou fazer nada demais, eu só quero saber quem é Kaique pra eu conversar sério com ele. Até que ele falou assim: qual foi, tia? Sou eu mesmo? Passa a visão. Pra quê? A mãe da Rafaela ficou com mais raiva e falou assim: passar a visão? Eu vou te passar a visão então. Sabe minha filha, Rafaela? Ela está grávida. E de acordo com o que ela me falou, você é o namoradinho dela. Então o filho é seu. Até a diretora ficou sem saber o que fazer com a cara de espanto. Até ela! Mas ninguém ficou mais surpreso do que a Lívia, minha amiga, que era meio lerdinha da cabeça, que ela não conseguiu segurar a emoção de ouvir uma fofoca bombástica dessa e simplesmente fez assim: mentira! Rafaela! Desculpa, gente. Todo mundo olhou pra Lívia, mas ela já tinha ficado quieta, então o barraco continuou. Surpreendendo todo mundo, o Kaique falou assim: ô tia,
pode ficar suave, pode ficar tranquila. Eu não sou moleque não, entendeu? Eu tenho compromisso com as minhas coisas, tá? E a tua filha, com ela, não vai ser diferente. E se eu tiver que sustentar ser papai, eu vou ser papai. Pegou a visão? Quando ele completou a frase perguntando se a mãe da Rafaela tinha pegado a visão, ela respondeu assim: tu tá perguntando se eu peguei a visão? Tu tá achando que eu tô brincando contigo, moleque? Tu tá achando que isso aqui é brincadeira? Foi a hora que ela começou a demonstrar que ela ia pra cima dele. Aí, a inspetora, Dona Rose, entrou na frente da mãe da Rafaela e deu um grito assim, ó. Chega! Escuta aqui, senhora. O que você tiver que resolver sobre a gravidez da sua filha, resolva fora da propriedade escolar. E eu entendo a sua situação. Mas não é invadindo a escola e fazendo esse escândalo que funcionam as coisas por aqui. Ou você sai agora, ou eu mesma te tiro dessa sala e ainda chamo a polícia. Aí, a mãe da Rafaela falou assim: tá bom, eu vou sair. Mas isso não vai ficar assim, não. Kaique, lá fora da escola a gente resolve. Eu sei onde tu mora, tá? E aí, finalmente, a mãe da Rafaela e a Rafaela foram embora. E depois dessa confusão toda, a diretora ficou em choque com o que tinha acabado de acontecer. Aí, ela liberou a gente pra sair mais cedo e chamou o Kaique pra ter uma conversa séria com ela lá na sala dela. E durante os outros dias dessa semana, não se falava em outra coisa sem ser a gravidez da Rafaela e o Kaique ser pai. As fofocas que rolavam lá na escola, as brigas, confusão, era coisa sinistra, coisa pesada, tá? Escola pública não é brincadeira, não. E isso é porque eu não contei nem a metade do que ainda tava pra acontecer. Inclusive, naquele ano ainda. E pra você aí, menininho e menininha, se cuidem. Gravidez não é brincadeira, tá? Tchau!